O que nos diferencia? Será que é a nossa cor? Branco, preto, pardo, amarelo, indígena? Imagina comigo um país onde todos fossem família e um mundo que se vive em perfeita harmonia. Será que conseguiremos um dia? Acho que não, essas coisas não chegam até a periferia. Vivemos como se fosse o nosso último dia, muitos sem emprego e sem dinheiro clamando a Deus por um prato de alimento. Onde estão os nossos direitos? Vivemos, crescemos, mas continuamos os mesmos. Depois de tudo isso, será que ainda não aprendemos? Ei, meu bem, não se faça de refém. Não me venha com essa de que até aqui tá tudo bem. Eu moro aqui desde quando eu nasci. Então já vi muita coisa, já passei por muita coisa. Então depois chegou a pandemia, então ficou tudo mais difícil. Sem emprego, desempregada. E é bem difícil. Meu nome é Carol, tenho 4 filhos, moro aqui na periferia já tem 24 anos. E é um momento muito difícil que a gente está passando, né? Que a gente está sem emprego, com 4 filhos não é fácil. Bom, eu gostei do lugar, né? Gostei bastante. Mas devido, assim, essa epidemia que mudou tudo, porque, no caso, antes, lá atrás, eu nunca trabalhei registrado, eu só trabalhava, assim, fazer faxina, essas coisas, quando, né, tinha. Então, assim, você conta com aquele dinheiro, quando você tem filho, você conta com aquele dinheiro, né? Porque a criança sempre pede um biscoito, um Danone, você tem de onde ter para tirar. E assim, depois da pandemia que a gente se viu apertado, é onde que eu vim procurar a cesta básica, né? Que sempre, assim, quando eu conto, sempre estão aqui apoiando a gente, para ajudar em tudo, né? Então, assim, eu não tenho que falar do G10, é minha uma maravilha. Eu cheguei a receber, junto com a minha família, de projeto social, por exemplo, igrejas, a gente já recebeu cesta básica, veio. Então, não só da minha igreja, o povo ajuda bastante, mas o povo de outra igreja veio, ajuda também bastante aqui. Já chegamos a, por exemplo, ficar algum mês aí quase sem mistura, por exemplo. Mas não que isso não venha me orgulhar, eu tenho orgulho de ser um trabalhador, mas isso daí bateu um medo muito grande por conta disso e, graças a Deus, podemos receber essa ajuda. Meu nome é Domingos. Eu morava aqui, fui embora para Piracicaba, fiquei um ano e 4 meses em Piracicaba e voltei para cá porque lá não arrumava serviço para a epidemia. Eu sou aposentado, ganho um pouco e mal dá para pagar água, luz e aluguel, né? E eu não consigo emprego porque eu sou aposentado, nem vi que a gente consegue encontrar, né? Aí vim morar aqui no Paraisópolis, nessa epidemia não arrumo serviço. Quando está sol, eu saio para vender sorvete na rua. Tem dia que eu ganho bem, tem dia que ganho um pouco. Tenho mulher, tenho uns filhos. E tem a comunidade aqui que, graças a Deus, fornece uma vez a cesta básica pra gente e as mamitas, né? Eu falei, meu gás já acabou, né? Antes de eu ir para Piracicaba, foi minha irmã que me levou. Porque meu gás tinha acabado e eu estava parado também. Já tinha começado a epidemia, né? Já tinha começado a epidemia. E eu morava lá para cima e eu fiz uma espiteira e fui cozinhar no álcool. Aí eu passei um café e na espiteira com álcool. Aí minha esposa pediu uma pipoca. Só que tinha um pouquinho assim, eu não vi que eu estava sem álcool, eu coloquei o álcool explodiu. Eu me queimei, eu me queimei isso aqui tudo. Eu tive queimadura de 1º e 2º grau. Aí minha irmã pegou e me levou para Piracicaba. Aí eu pensei que lá era melhor e não foi, terminei voltando. Continua sempre um desafio combater a pandemia
numa condição desigual, em que a população já vive uma situação de extrema vulnerabilidade e exposta demais à contaminação, e, para além disso, a diminuição do reforço alimentar e o aumento do desemprego. Porque eu perdi emprego, fiquei desempregada e estou me virando com um auxílio emergencial e o vale merenda da escola das crianças e a pensão deles, só. Hoje eu tenho o que comer, amanhã eu já não posso ter. Quando chegou a pandemia, foi onde que me deu uma quebrada. Porque eu trabalhava já, como já tinha bastante tempo, já consegui construir bastante cliente. E essa clientela começou, ela comparava os meus fretes com o do aplicativo. Então, automaticamente eu tive que fazer também um aplicativo, porque eu perdi os meus clientes. Eu perdi cerca mais ou menos uns 90%, 80% dos clientes que eu tinha. Tinha vezes que ficava na rua e ficava com o aplicativo esperando tocar, não tinha cliente, passava 3 horas, 4 horas e não tinha nada de serviço. Eu falei, bom, eu não estou fazendo hoje nem praticamente do meu almoço. Aí passou por muitas vezes na minha cabeça buscar uma outra renda, uma outra fonte de um outro trabalho. Eu não tenho geladeira, eu durmo no chão, eu e minha mulher, porque vai estragando, a gente vai jogando fora. Minha geladeira queimou, eu tive que jogar fora, você entendeu? A gente vai arrastando com a barriga, né? Ganha alguma coisa um dia, uma vez ganha, às vezes não ganha e vamos lá lutando com a vida, né? Precisamos criar políticas públicas para que a gente não tenha que viver dois Brasis. Esse novo normal tem que representar a comida na mesa, tem que representar a criança na escola, tem que representar um novo Brasil de verdade com política pública de transformação para que a população de favela não tenha que sofrer e viver de crises, de pandemias. Isso não é normal. Família, né, o auxílio. Mas é assim, você compra aquilo ali para a criança comer, mas você tem que ter noção daquele dinheiro regrado que você vai comprar aquilo para o seu filho comer, mas você tem que comprar outras coisas para casa, um arroz, um feijão. Que eu já pegava o Bolsa Família, fora assim, meus bicos que eu fazia de faxina do doméstica fora, então eu já contava com isso. Então, assim, mas depois devido a essa pandemia que ficou meio complicado, porque ninguém quer chamar você para fazer faxina fora. Com a pandemia ninguém chama. A última faxina que eu fiz, nossa, faz muito tempo, e nem foi aqui, foi lá em Piracicaba. E mesmo assim, ainda na pandemia que eu tinha só uma casa de uma senhora certa que eu fazia a faxina só. A única faxina. Depois que a gente veio pra cá, faz tempo que eu não sei quem é trabalhar. A não ser assim, quando eu pego o meu auxílio, que eu compro algumas coisas para casa que dá, e pego para comprar água para me vender na rua e salgadinho para me poder vender na rua para não faltar as coisas pro meu filho em casa. Eu trabalho com entregas desde os 18 anos de idade, então tem mais ou menos uma média de uns 8 anos que eu trabalho com entregas. Eu comecei a trabalhar com uma renda extra e foi então que eu percebi que através dessa renda eu estava ganhando mais do que o meu trabalho até. Situação precária, por exemplo, eu pego o pagamento a dia 5 a dia 5, né? Meu gás acabou sábado passado, eu estou sem gás agora. Até eu tenho que esperar dia 5 do mês que vem para comprar meu gás. Eu vou cozinhar no álcool, eu estou com álcool em casa, vou começar a cozinhar no álcool. Eu vejo que também tem muito assim, pai de família, tem muitas pessoas que dependem somente disso e outras pessoas que não têm um alto padrão, já têm um nível de vida maior e acaba descriminalizando as pessoas. Por exemplo, ela quer que chegue a entrega dela no período, pode, por exemplo, estar um dia de chuva, ela não quer saber por que está demorando, ela vai te cobrar e vai ficar te pressionando até chegar o alimento na casa dela. Ela não quer saber o que você está fazendo para chegar, o que você teve que fazer, qual foi o custo que você teve da sua moto, combustível, manutenção. Ela quer somente a entrega dela no horário que tem que estar escrito ali, é o que ela quer na casa dela. Porque assim, no começo, assim, quando não tem doação, que não vou mentir, meu esposo tá ali, assim, se eu falar, você até me desculpe se eu chorar. Quando não tem doação, que não tem como, às vezes eu bato nas portas para pedir alimento, para poder dar pro meu filho, para ele poder comer, para ele não dormir com a barriga vazia. Então, assim, para uma mãe que sempre teve um bico para trabalhar e não ter, e você às vezes, eles não têm culpa, quando não tem eles ajudam, mas quando não tem, você chegar na porta dos outros, você bater, isso é triste, né? E às vezes você até ser xingado por nomes vulgares, coisas que uma mãe de família não é meio complicado. Né, a gente vê que um avisa uns aos outros, os vizinhos estão dando uma cesta, a gente vai e busca. Aqui mesmo no galpão a gente vai retirar também. E só isso.
Olha, eu posso ser sincera com você? Eu passei por uma situação, a primeira vez que a gente veio para cá para morar, da gente ajudar pessoas de fora e a gente ajudar pessoas de fora e acabar pessoas fazendo maldade, entendeu? Então assim, depois que a gente veio para cá, a gente procura não ter muita amizade com as pessoas daqui, porque tem pessoas boas que moram dentro da comunidade e tem pessoas que não são boas. Então a gente procura, assim, se a gente precisa de alguma coisa, vou ser bem sincera com você, eu prefiro vir aqui na G10 e pedir do que eu contar com vizinhos do lado. Afetou tudo, porque antes a gente tinha bastante bico, bastante coisa para fazer. Hoje em dia, a pandemia, você não arruma mais nada. Quem é aposentado não consegue mais emprego, né? Somente com 56 anos que eu tenho, né? Trabalho de ajudante. Estava com pintura, ajudante, entendeu? Nós combatemos isso trabalhando com a realidade. Aqui as pessoas não vão deixar de se aglomerar, porque elas já vivem aglomeradas. Então, aqui as pessoas não têm condições de comprar álcool gel ou de manter uma higienização adequada, já que falta água. Então, nós vamos trabalhar a partir da realidade e criar soluções. Para cada onde tinha um problema, nós fomos criando soluções para resolver esse problema. No começo, assim, da pandemia foi bem difícil para poder comprar máscara, que a gente não tem muitas condições, sabe? Então foi muito difícil. Então passou algumas pessoas doando também máscara. Aí, com pouco que a gente tinha, ia comprando também. Pra gente que já é adulto, já é mais fácil. Agora para as crianças, não. Porque a gente tem que estar ali falando toda hora. Lavar as mãos, na hora de almoçar, tomar café. Vamos passar álcool. Tira o chinelo, deixa lá fora. Nós não tínhamos condições de a população comprar máscaras. Nós criamos um programa em que foram distribuídos mais de 2 milhões de máscaras produzidas por costureiras locais. Sim, desde o início eu tive muito medo do Covid, porque eu sou muito fraco, né? Quer dizer, eu não sei dizer a palavra correta, porque eu sou muito forte, ao mesmo tempo fraco. Eu sou difícil de pegar uma doença, mas quando eu pego, me derruba. Então, tipo assim, uma gripe que eu pego, que for uma gripe forte, eu fico de cama uma semana, por exemplo. Aí eu sempre no começo imaginava, eu falei, poxa, eu tô aqui na linha de frente e se eu pegar o vírus, além de eu não poder trabalhar, eu vou ficar sem renda, ainda vou ficar mal, posso passar para minha mãe, que ela é do grupo de risco, por causa de diabetes, pressão alta, um monte de coisa, e a idade também. E então aquilo toda hora eu saía meio que uma guerra. Criamos espaços de isolamento para que a população pudesse se isolar quando contaminada. Então fomos criando alternativas para resolver a partir da realidade. Se eu ficasse no discurso de que fique no home office ou fique em casa, a população ia se contaminar mais, porque ela ia identificar que aquele problema não era com ela, como foi logo no início. As pessoas de favelas mais pobres, elas olharam para aquela doença, para essa doença, e elas acharam que era para rico, que é só para quem viajou para o exterior, que não pegava em pobre, porque pobre já estava acostumado com a situação da questão da higienização precária. Até uma política de comunicação adequada está faltando neste momento e a gente fica sempre exposto aos fake news, como por exemplo que a vacina vai virar jacaré e as pessoas que não querem tomar a vacina da China, por exemplo. Isso está muito mais forte nas favelas do que na classe social com mais acesso à educação e a mais recursos. Existe muito preconceito. É muito difícil, né? Porque por algumas pessoas de classe alta, a gente somos bem recebida e em outras não. Hoje eu me encontro assim num lugar que quando eu preciso, vou bater numa porta para você pedir um alimento, eu nunca passei por isso, mas deu bater numa porta e eu pedi um alimento e eu me coloco no lugar hoje daquelas pessoas que já chegaram a bater na minha porta e eu tenho para ajudar e eu nunca xingar e eu vou falar assim, sai daqui e etc. Isso dói pra caramba. Se as pessoas tivessem mais Deus no coração, acho que seria bom, né? Porque tem muita gente que não tem Deus no coração. Porque o pouco que eu tenho, às vezes eu ganho um cesto aqui e a pessoa bate na minha porta, não vai me fazer falta 1 quilo de feijão, 1 quilo de açúcar, não vai não. Pelo contrário, se eu tenho, eu tiro e dou. Se hoje em dia todo mundo tivesse um pouco de Deus no coração, tivesse compreensão, aquele pouco que você tem, mesmo você sabendo que pode faltar lá na frente, ajuda que lá na frente você vai ganhar mais um pouquinho a mais. Uma coisa eu aprendi com a minha mãe, que hoje ela não está junto comigo. A educação que ela me deu, hoje eu tento passar pro meu filho. Porque meu filho, ele praticamente é filho único, né? Assim, nosso. Então, assim,
tudo que ele tem, se às vezes ele tem uma bolacha, ele pode ter um pacote de bolacha, ele vai lá e divide com o próximo. Então eu tento passar o que a minha mãe passou para mim, pro meu filho hoje em dia, para lá na frente ele não tá sofrendo, passando o que a gente passa hoje para conseguir um pacote de bolacha ou um açúcar para poder alimentar o filho que você tem dentro de casa. Assim, quem mora ali da comunidade, como eu acabei de falar, e repito, tem gente boa e gente ruim. E é uma coisa que eu não quero que meu filho seja futuramente. Quero que ele seja uma pessoa boa, estudada. O sonho dele é ser advogado e tudo. Eu falo, então vamos estudar para ser alguém na vida. Os moradores do Morumbi com relação a Paraisópolis, eles têm uma pouca participação. Por vezes, os moradores de Morumbi estão sempre apontando os problemas de Paraisópolis, como o pancadão, os problemas voltados à violência, e existe um distanciamento dos moradores do Morumbi. Então, quem menos ajuda a comunidade nesses momentos são os moradores do Morumbi. Enquanto a gente não entender que somos todos conectados e que fazemos parte de um Brasil só, a gente vai continuar criando situações em que um isole o outro, como se o dinheiro que circulasse no Morumbi fosse mais valioso que o dinheiro que circulasse em Paraisópolis. Uma amiga minha me indicou que onde ela está trabalhando está pegando. Daí ela pediu para mim tirar um currículo para poder estar levando para ela. Eu fui em uma entrevista e a moça não me pegou porque eu era muito nova. Pelo que eu entendi, foi porque eu morava aqui dentro da comunidade. Eu já trabalhei com outro endereço. Quando descobriram, arrumaram um jeito de me mandar embora. Só porque eu era daqui da comunidade. Como eu não tenho leitura, assim, pra mim, o que for serviço, meu Deus, eu falar, a pessoa chega pra mim, tem uma faxina ali pra você, eu vou correndo. Você quer voltar, né? Quero voltar ativa, sim, pra poder dar as coisas pro meu filho, porque meu filho, às vezes, quer um Danone, eu não tenho aquele dinheiro do Danone pra dar. Eu faço bastante currículo, né? Quando eu vou arrumar emprego, eu não falo que eu moro no Paraisópolis. Sempre ponho o endereço, principalmente da casa da minha mãe, pra não dizer que mora aqui dentro. O preconceito é um dos grandes problemas para o desenvolvimento da favela e para acesso a oportunidades de educação e de emprego. Durante algum tempo, nós tínhamos que dizer que morávamos no Morumbi para ter oportunidade de emprego, por exemplo. Então, as pessoas olhavam, viam que a cara não era do Morumbi, mas tinha que dizer, porque se falasse que era de Paraisópolis, você tinha menos acesso ao emprego, menos acesso a oportunidade de educação, entre outras situações. Então, o bairro, o CEP onde você mora, ele vai te influenciar com certeza, porque estão sempre olhando a favela como marginal, como violenta, e o que nós estamos fazendo aqui no G10 é criar um novo olhar, que é um olhar real, que é um olhar de que pessoas estão trabalhando, estão estudando, estão querendo empreender. Bom, o que eu queria dizer foi o que eu disse no início, foi que esse preconceito de, por exemplo, a pessoa que está fazendo um pedido, achar que aquele que está vindo trazer o alimento para sua casa, ou seja, que for um pedido farmacêutico, algo do tipo, achar que essa pessoa é menor que você pode pisar em cima dela. Não existe ninguém inferior ou alguém maior do que os outros, né? É a história de uma sociedade que cai e que repete durante a queda para se reconfortar. Até aqui está tudo bem. Até aqui está tudo bem. Até aqui está tudo bem. O importante não é a queda, mas sim a aterrissagem. Therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Agora é de proteção. Quanto menos idosos nós tivermos com esta gripe, menos pressão nós colocaremos nos leitos de CTI. Hoje nós selamos um ciclo Volta no para Ministério o hospital, da Saúde. mas agora deitado em uma maca e rodeado por enfermeiros. De acordo com o catéter, e se eles piorassem, eles iriam direto. Não restam dúvidas de que o nosso objetivo principal sempre foi salvar vidas. E a mesma coisa foi filmada na linha do eixo Anhanguera, que faz a rota terminal Quase Vera 9 Cruz da Praça. manhã. E pontos com pessoas amontoadas também. E fora do... Chega quem cumpre horário no trabalho quer entrar. Minha mensagem é para que não se apavorem. A gente está fazendo todo o possível para vencer esse problema. Isso passou pelo Ministério da Saúde? Não, isso aí não é... Acho que não passou, não é atribuição nossa.
está sendo pautada num cenário em que não há medicamentos para tratar a doença provocada pelo novo coronavírus. Aglomerados nas grades e atendeu a pedidos de selfies. O país encerrou a penúltima semana de julho com 12 milhões de desempregados. Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, lembrou os mais de 100 mil brasileiros mortos pela Covid-19. Obrigado. Eu falei outro dia, ninguém vai ser obrigado a tomar vacina, o mundo caiu na minha cabeça. Eu não considero, não. Eu estou vacinado, entre aspas. 200 mil mortos. 301 mil brasileiros. O Brasil mortos. ultrapassa a triste marca dos 400 mil mortos por Covid-19. 500 mil de mortos pela Covid. 493 mortos pela Covid-19. Aqui na Paulista, juntos, comemorando a queda desse governo de irresponsáveis. Vou voltar tudo de novo, tá? Tá bom, muito obrigada.